Good afternoon, everyone. Welcome to the post-match press conference of Boa noite a todos. Continental Cup Final. Welcome back, Filipe Seja Luís, bem-vindo de volta, Filipe Luís. E claro, Rodrigo Paiva, também o nosso Media Officer. As línguas aqui temos espanhol, francês, árabe, português e inglês. Por favor, basta levantar a mão e dizer qual organização você representa. Rodrigo, você tem a palavra. Estamos prontos. Perguntas? Boa noite, Filipe. Carlos Gil aqui, Globo, Sport TV. Queria te ouvir como você avalia até a participação mental do time que soube se recompor em diferentes momentos da partida, né, de um início ali em que o PSG chegou a fazer um gol, depois é anulado, o PSG faz 1-0, o time volta para o segundo tempo, consegue o empate, tem toda essa descarga emocional de jogar uma prorrogação, de ir para pênaltis. Então, a tua avaliação dos teus jogadores do ponto de vista de entrega psicológica, se foi tudo aquilo que você esperava, e com essa sessão de aplausos, da tua sensação pessoal também, de ser recebido com aplausos mesmo depois de não ter conquistado o título, que obviamente você e todos queriam muito. Obrigado. Muito triste por perder, né? Não gosto de perder, não gosto dessa sensação, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso dos meus jogadores. O que eles fizeram hoje é histórico para mim. É claro que estivemos tão perto, né? Disputa de pênaltis, mais perto que isso, contra uma equipe desse nível, muito difícil. Mas não foi possível. Mas a parte mental eu já sabia. Esse time mentalmente é muito forte, sempre foi durante todo o ano, todas as finais, em todos os momentos da competição, quando a equipe mais precisou, esses jogadores responderam. Não ia ser diferente hoje. Lutou por cada bola, por cada centímetro, por cada espaço no campo, contra uma equipe simplesmente maravilhosa. De admirar como a forma que eles jogam, como eles jogam, bons que eles são, e o treinador, o bom que ele é. E por isso que eu dá mais orgulho ainda do que meus jogadores fizeram, não só hoje, senão durante toda a temporada. Eu me sinto muito orgulhoso deles. Boa noite, Filipe Luís, Chico Moedas, Casé TV. Primeiro, te parabenizar pelo ano novamente, por essa partida também. A gente sabe que era um grande desafio. Na partida contra o Bayern no Super Mundial, a gente percebeu uma diferença maior do que hoje do Flamengo enfrentando o PSG. O que você enxerga que fez o Flamengo conseguir atuar melhor nessa partida de hoje? Se você puder falar também, se não puder, tudo bem. O que você falou para os jogadores, para esse grupo no vestiário? Obrigado. Eu não concordo tanto com que o Bayern fez os gols no começo, 2-0. E aí o jogo, mas mesmo assim nosso time conseguiu se recompor, tentou jogar em todo momento e conseguiu até em vários momentos do jogo tirar a posse de bola do Bayern. E hoje simplesmente quase impossível tirar a posse do Paris. É um time que perdeu a posse uma vez para o Bayern de Munique no Mundial e 2 vezes na semifinal da Champions do ano passado, o PSG do Luiz Henrique, contra o Arsenal, que foi 51-49. São muito bons, jogam muito, tem muitas variações táticas, se mexem de uma forma que você perde todas as referências. São um time excelente. Conseguimos com as nossas armas neutralizar um pouco esse ataque letal que eles têm, mas não foi suficiente para vencer, sim, para poder igualar esse encontro, tentar parar esse ataque, como eu falei, tão letal, e conseguir empatar o jogo no tempo normal. Hi. Good evening, Amer from Watania. Actually, good game, coach, and Flamengo was very near from the title. Estava realmente com muita sede de título e chegou muito perto. Eu acho que o goleiro do PSG fez a vida difícil para o Flamengo. O que foi mais difícil? O goleiro, o time, a tática? Bom, eu acho que PSG tudo é difícil para eles, ou com eles, né? Eles têm um elenco incrível. Para mim, o melhor técnico, não só para mim, mas enfim, ele ganhou ontem, né? O melhor técnico do mundo. A forma como eles se comportam taticamente é incrível, é impressionante. É realmente uma obra de arte. Eu sou um grande fã do Luiz Henrique e
também a qualidade dos jogadores do PSG. Eles jogam de forma fantástica e eles merecem ganhar, mereceram ganhar tudo que ganharam. E é claro, o goleiro é excelente também. Nós fomos longe, nós chegamos até a disputa de pênaltis, são pequenos detalhes que perdemos, mas eu tenho muito orgulho da minha equipe. Question in Arabic. أولا يوسف شريف من قناة النهار الجزائرية. كوتش شاهدنا فريقك دخل في الشوط الثاني بمستوى جيد وكان الطرف الأفضل في هذه المباراة. نود أن نعرف ما هي النصائح والملاحظات الذي قدمها فيليبي لويس للاعبيه حتى تغير الأداء بذلك الشكل. سؤال ثاني: متى يمكن أن نرى المدرب فيليبي لويس مدربا في الدوريات الأوروبية الكبرى، خاصة بعد بداية مشوار رائعة تدريبية رائعة مع الفرق التي دربها لغاية الآن، أم أنك لم تتلقى العرض المناسب لحد هذه اللحظة؟ شكرا. Em português? Português? Ok. Não recebi nenhuma oferta. Minha cabeça estava unicamente voltada para esse jogo, para essa final, para o Flamengo, porque era melhor para o Flamengo. E assim foi até o dia de hoje. O que eu disse para os meus jogadores no intervalo, primeiro, não mudar a forma de jogar, né? A gente não abriu mão do nosso estilo, que foi tentar pressionar o Paris de todas as formas, tirar a posse de bola deles e ficar com nós. Mas é uma equipe muito forte, pressiona muito bem, fisicamente são muito fortes, aguentam fazer muitos esforços e também depois tem muitas variações táticas com que faz difícil, com que você pressiona essa equipe. Mas no intervalo tentei ajustar de uma forma para tentar criar dificuldades e gerar dúvidas na pressão do Paris. Isso nos deu uma certa vantagem, um pouco mais de tempo com bola e nos sentimos um pouco melhor. Mas depois, quando eles têm a bola, eles defendem com ela, né? Eles te cansam, eles têm posses longas de 2, 3, 4 minutos e isso, claro, te desgasta. E nossos jogadores com 76 jogos na temporada se desgastaram bastante no segundo tempo, na prorrogação, mas foram no seu limite, por isso eu fico tão orgulhoso. Felipe, boa noite aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Foi uma baita temporada, né, de altos e baixos, mas uma das maiores temporadas da história do Flamengo. E hoje a sua equipe esteve muito, muito, muito perto de levantar o mundo de novo, né, acabou perdendo nos pênaltis. Queria a sua avaliação, tanto da parte sentimental, mas também do que foram as cobranças dos jogadores. E em cima dessa derrota que o Flamengo teve, mas jogando muito bem, a gente sabe que você tem uma ambição muito grande. Dá para dizer que o Filipe Luís permanece no ano que vem para buscar novamente uma grande temporada e, quem sabe, esse Intercontinental Mundial? Obrigado. Primeiro, foi uma temporada realmente incrível, como você falou. Foi uma temporada mágica, histórica. Os jogadores entraram para a história do Flamengo eternamente, né? Teriam entrado mais ainda se as cobranças tivessem caído para o nosso lado, na qual a linha é muito fina, né? Mas esses jogadores, eles são históricos, todos eles, todos os que fizeram parte desse plantel tiveram sua participação e colocaram seu nome na história, e é um grupo muito vencedor, muito ambicioso, e não tenho dúvida que vai continuar com a mesma ambição no ano que vem. Sobre o futuro, ainda não é um momento que estou ainda com o luto do jogo, mas não depende só de mim, e esperamos que nos próximos dias se arrume. Felipe, Letícia Marques, aqui do GE. Em cima um pouco da questão das cobranças, né? Sei que já estava na prorrogação, você já tinha feito as 6 substituições, mas queria saber como é que foi a conversa para decidir os batedores, a ordem, como é que foi esse momento ali? Como sempre, os jogadores que estão disponíveis são os que treinam. Dos 10 que estão disponíveis, 11 contando com o Rossi. Eu conheço os que treinam melhor, os que pedem para bater, os que estão com mais confiança, e a ordem eles escolhem como se sentem mais confortáveis. E naquele momento, os jogadores que estavam no campo, na minha visão, eram os melhores para bater. Mas esqueçam os pênaltis. Pênaltis poderia ter... Eles erraram 2, e infelizmente nós erramos 4.
É muito difícil bater pênalti, tem que ter muita coragem para bater pênalti. Tem que ter muita coragem para bater pênalti para 50 milhões de torcedores. E é só o que eu fico, orgulho, mas eu errei já vários pênaltis. Gostaria muito que não se falasse dos pênaltis e falasse sim do esforço que esses jogadores fizeram durante toda a temporada, numa temporada histórica. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. É óbvio que chover numa olhada a gente falar sobre a temporada, que realmente foi linda, todo mundo, a torcida reconhece isso pelo que a gente tem visto em rede social. Em coletivas recentes aqui você falou até, eu não esqueço de algumas cobranças, talvez até por parte da imprensa, mas de boa parte da torcida em algum momento, mas agora o que a gente tem de entendimento, pelo menos o que eu tenho percebido nas redes sociais, hoje seria um plus, né? Fica esse gostinho amargo, claro, na garganta, porque a gente chegou muito perto, mais do que talvez a maioria esperasse, mas a temporada como um todo foi maravilhosa. Eu ia perguntar sobre os pênaltis, o que conta mais? Você falou que não quer falar dos pênaltis, mas é porque tem gente que fala que pênalti é loteria, outros acham que é mais preparo mental, outro é preparo técnico mesmo. Na sua opinião, existe só uma definição melhor? Porque realmente é estranho ver um time que perdeu 2 sair vencedor, né? A gente esperava que, com a derrota, a perda dos 2 pênaltis do PSG, eles fossem os derrotados hoje. Né? Os pênaltis, os goleiros estudam, os analistas estudam, os treinadores de goleiros estudam e passam detalhes para os goleiros, e provavelmente o goleiro hoje do PSG deve ter estudado muito bem, só simplesmente por ele esperar o pênalti do Pedro, por ele ficar no meio no pênalti do Léo. Parece que ele viu o nosso treino ontem. Então, realmente, mérito. Parabenizar o Paris, que não foi só campeão nos pênaltis, eles fizeram uma temporada fantástica também e mereceram. Então prefiro parabenizar o Paris, parabenizar o goleiro do Paris, que pegou todas essas cobranças e fez a equipe dele ser campeão. صمويل صابر، جريدة الخبر اليوم مصر. في البداية أرجو لا تحزن، فأنت أتيت إلى قطر وحصلت على بطولتين وخسرت الأخرى. فهل لاعيبة فلامينج لم يستعدوا جيدا لركلات الجزاء الترجيحية؟ Fico triste porque eu não gosto de perder. E dói, vai ser um luto, me conheço, normal, todos passamos por isso. Não apaga o que fizemos durante a temporada, mas esse luto ele existe. E novamente dos pênaltis, com certeza estavam prontos, treinaram para isso, mas fico com o jogo e a temporada que a equipe fez.